O sol nascia no horizonte quando Caio, exausto após mais um longo turno noturno como policial, chegou ao seu prédio. Ansioso para finalmente descansar, ele não imaginava que, ao passar por uma lixeira, um som fraco e persistente mudaria sua vida para sempre. O choro de um bebê ecoou novamente, levando Caio a correr até a última lixeira. Quando levantou a tampa, ficou paralisado ao ver uma menina recém-nascida, envolta em cobertores velhos. A partir daquele momento, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Caio tirou a bebê do lixo com cuidado, acalmando-a com murmúrios suaves. Quando chegou ao hospital, os médicos garantiram que a menina estava saudável, mas não havia pistas sobre quem poderia ser seus pais. Diante da incerteza, a assistente social avisou que a menina provavelmente seria enviada para um orfanato. Contudo, ao olhar nos olhos da pequena, algo se acendeu em Caio e ele não conseguiu aceitar a ideia de deixá-la. Ele tomou uma decisão ousada. Iria adotar a menina, que decidiu chamar de Larissa. O processo de adoção não foi simples, mas, sendo um policial exemplar, Caio conseguiu passar por todas as etapas burocráticas. A partir daquele dia, ele se dedicou completamente a Larissa. Mesmo tendo passado por um término doloroso com sua noiva, Isabela, que o traiu, e um período de depressão após o fim do relacionamento, a chegada de Larissa trouxe uma nova esperança para sua vida. Enquanto Caio se adaptava à rotina de pai solteiro, recebia ajuda de seus colegas de trabalho, que faziam de tudo para que ele pudesse conciliar suas responsabilidades de policial e pai. Ele não mediu esforços para garantir o bem-estar e a felicidade de Larissa, que crescia cercada de amor e dedicação. Mas o destino, mais uma vez, preparava um desafio inesperado para os dois. Pouco antes de Larissa completar 10 anos, um trágico acidente de ônibus escolar mudou tudo. A menina ficou gravemente ferida e entrou em coma, com poucas chances de recuperação. Caio, devastado, recusava-se a aceitar o diagnóstico dos médicos, que sugeriam desligar os aparelhos. Durante semanas, ele permaneceu ao lado de Larissa, lendo histórias e fazendo promessas, esperando que ela acordasse. E, milagrosamente, no 10º aniversário da menina, ela abriu os olhos. Mas a alegria de Caio foi seguida por um choque profundo. Larissa não o reconhecia. Nos dias que se seguiram, Caio se manteve firme ao lado de Larissa, mesmo sem ser reconhecido por ela. O choque de vê-la acordar sem lembranças dele era devastador. Mas ele não desistiu. Com paciência conversava, lia histórias e passava o tempo todo ao lado de sua filha, esperando algum sinal de que a memória dela voltasse. Uma semana depois, finalmente, um avanço. Larissa, ainda confusa, olhou para Caio e sussurrou, quase como um murmúrio: "Papai?" Ao ouvir essa palavra, Caio sentiu uma onda de alívio e lágrimas brotaram de seus olhos. Sua filha estava voltando, mesmo que de forma lenta. A partir daquele momento, ele sabia que, com o tempo e o amor que dedicava a ela, Larissa recuperaria todas as lembranças. O hospital liberou a menina semanas depois e Caio a levou para casa, onde continuaram com a reabilitação. A vida voltou ao normal aos poucos e Larissa mostrava sinais de recuperação a cada dia que passava. Um ano depois do acidente, durante um jantar tranquilo, ela se lembrou de algo que deixou Caio completamente surpreso. "Pai, podemos ir naquele safari agora?" perguntou Larissa com um sorriso tímido. Caio havia prometido a ela, em seu 10º aniversário, que a levaria para a África se ela acordasse do coma. Apesar de todas as dificuldades que enfrentaram, Larissa ainda se lembrava dessa promessa. Sem pensar 2 vezes, Caio começou a planejar a viagem. Ele queria dar à sua filha essa experiência especial, algo para celebrar a vida que haviam recuperado juntos. Um mês depois, os dois embarcaram em um avião rumo à África, prontos para viver a grande aventura de suas vidas. Caio mal podia esperar para ver o sorriso de Larissa ao se deparar com os animais que tanto amava. No entanto, assim que desembarcaram,
O que era para ser uma viagem dos sonhos rapidamente se transformou em um pesadelo. Logo após saírem do avião, Caio foi abordado por policiais africanos que o jogaram no chão e o algemaram. Confusa e assustada, Larissa começou a chorar enquanto era levada por outros agentes. Caio não entendia o que estava acontecendo. Ele tentou explicar, mas ninguém o ouvia. Foi então que Caio soube a razão de sua prisão. As autoridades locais estavam à procura de um traficante de crianças que coincidentemente tinha as mesmas características físicas dele. Eles acreditavam que Caio era o criminoso e Larissa seria uma criança sequestrada. Mesmo mostrando seus documentos e insistindo que Larissa era sua filha, os policiais estavam determinados a seguir com suas suspeitas e decidiram realizar um teste de DNA para verificar sua paternidade. A notícia de que fariam um teste de DNA deixou Caio apreensivo. Ele sabia que Larissa não era sua filha biológica e temia que, ao revelar que a havia adotado, reforçasse ainda mais as suspeitas sobre ele. Os dias seguintes foram um tormento. Larissa, em uma instituição de cuidados, estava sendo bem tratada, mas não sabia o motivo de estar longe do pai. Por outro lado, Caio estava angustiado com o que o resultado do teste poderia trazer. Quando os resultados chegaram, o impacto foi ainda maior do que ele esperava. Para sua surpresa, o teste de DNA confirmou que Larissa era sua filha biológica. Atordoado, Caio não conseguia entender como aquilo era possível. Ele havia encontrado a menina abandonada no lixo. Como ela poderia ser sua filha? Os policiais, após confirmarem sua identidade e ouvirem do chefe de Caio que ele era um policial respeitável nos Estados Unidos, decidiram liberar pai e filha. Eles estavam finalmente reunidos, mas o mistério sobre o teste de DNA continuava a atormentar Caio. De volta à OAS Estados Unidos, ele decidiu realizar outro teste de DNA, desta vez por conta própria, para confirmar o que os exames na África haviam apontado. Alguns dias depois, os resultados chegaram e confirmaram o que já parecia impossível. Larissa era, de fato, sua filha biológica. Caio se viu mergulhado em um turbilhão de emoções e dúvidas. A única explicação lógica que fazia sentido era que, quando ele terminou seu relacionamento com Isabela, ela já devia estar grávida. E por algum motivo que ele não conseguia compreender, ela havia abandonado Larissa no lixo, sabendo que Caio a encontraria. No dia em que Larissa voltou da escola, Caio a abraçou forte, mais forte do que nunca. Sua filha, a menina que ele havia resgatado, era também parte de seu sangue. Ele sempre a amaria incondicionalmente, mas agora, saber que ela era biologicamente sua filha dava ainda mais significado àquele laço inquebrável. Agora, ele sabia que havia chegado o momento de contar a Larissa toda a verdade sobre suas origens. Naquela tarde, enquanto se sentavam à mesa para o jantar, Caio observava Larissa com o coração cheio de amor e preocupação. Ele sabia que precisava contar a verdade, mas não sabia como começar. Larissa, feliz e animada após um dia comum na escola, não suspeitava de nada. Caio limpou a garganta, sentindo o peso do que estava por vir. Larissa, ele começou com a voz mais suave do que de costume, precisamos conversar sobre algo muito importante. A menina o olhou curiosa, sem perceber a seriedade da situação. Lembra quando você me perguntou sobre sua mãe? E eu sempre disse que falaríamos disso quando você fosse mais velha. Ela assentiu, seus olhos começando a mostrar uma mistura de apreensão e curiosidade. Caio suspirou, sentindo o peso de cada palavra. Eu sempre quis contar para você no momento certo, e acho que esse momento chegou. Larissa ficou em silêncio, seus olhos fixos nos de Caio, como se estivesse se preparando para uma grande revelação. Quando você era bebê, eu te encontrei de uma forma muito inesperada. Naquele dia, quando saí do trabalho, ouvi o som de um choro vindo de uma lixeira. Fui até lá e te encontrei sozinha, enrolada em cobertores velhos. Caio fez uma pausa, tentando controlar suas emoções, enquanto Larissa o observava com atenção. Eu te trouxe para o hospital e, desde aquele momento, soube que queria cuidar de você. Decidi te adotar e fazer de você minha filha. Os olhos de Larissa se arregalaram e ela levou um momento para processar o que estava ouvindo.
Então, eu sou adotada? Perguntou com a voz hesitante. Caio assentiu lentamente. Sim, eu te adotei, mas, para mim, isso nunca fez diferença. Você sempre foi minha filha, desde o momento em que te segurei nos meus braços pela primeira vez. Larissa ficou em silêncio, absorvendo aquela informação. Seu rosto mostrava uma mistura de surpresa, confusão e algo mais que Caio não conseguia identificar. Mas ele sabia que ainda não havia terminado. Mas recentemente, algo inesperado aconteceu. Quando fizemos o teste de DNA, eles disseram que você é minha filha biológica. Agora Larissa parecia realmente perplexa. Biológica? Mas como isso é possível? Caio respirou fundo. A única explicação que encontrei foi que antes de te adotar, eu estava em um relacionamento com uma mulher chamada Isabela. Nós terminamos logo antes de você nascer. Eu acho que ela estava grávida de você e, por algum motivo, te deixou naquele lugar onde eu te encontrei. Larissa ficou quieta por alguns minutos, processando tudo o que havia acabado de ouvir. O silêncio na sala era palpável e Caio sentia o coração acelerado, temendo como sua filha reagiria a essa avalanche de informações. Ele sabia que essa revelação era grande demais para uma menina de sua idade, mas também sabia que ela tinha direito à verdade. Finalmente, Larissa quebrou o silêncio. Ela me abandonou? Perguntou com a voz trêmula. Caio sentiu seu coração se apertar. Eu não sei os motivos dela, Larissa. Mas o que eu sei é que, desde o momento em que te encontrei, você se tornou a coisa mais importante da minha vida. Não importa o que aconteceu antes, o que importa é que eu sou seu pai e sempre serei. Larissa, que ainda parecia confusa e assustada, olhou nos olhos de Caio e, após alguns momentos de silêncio, murmurou: Mas você nunca me abandonou, né? Caio imediatamente se ajoelhou ao lado dela, pegando suas mãos. Nunca, Larissa. Eu nunca te abandonaria. Você é minha filha e nada no mundo vai mudar isso. Eu te amo mais do que qualquer coisa. Ela o abraçou com força e Caio sentiu o peso de sua preocupação se aliviar um pouco. Embora houvesse muitas perguntas sem resposta e ainda muito para processar, o vínculo entre eles permanecia inabalável. Larissa talvez precisasse de tempo para entender toda a complexidade da situação, mas sabia, no fundo do coração, que o amor de Caio por ela era verdadeiro e incondicional. Nos dias que se seguiram, Larissa se mostrou mais introspectiva. De vez em quando, fazia perguntas a Caio sobre Isabela, sua mãe biológica, e sobre como ele lidou com tudo após encontrá-la. Caio respondia com sinceridade, tentando sempre proteger Larissa dos detalhes mais dolorosos, mas sem esconder a verdade. Ele também decidiu que era hora de investigar mais a fundo o paradeiro de Isabela. Depois de tanto tempo sem contato, ele precisava entender por que ela havia deixado Larissa daquele jeito. Usando seus contatos na polícia, começou a buscar informações sobre o paradeiro de sua ex-noiva, determinado a obter respostas para Larissa e, de certa forma, para si mesmo. As primeiras semanas de busca não trouxeram resultados. Isabela parecia ter desaparecido sem deixar rastros, como se tivesse sumido logo após o término do relacionamento com Caio. Cada nova pista levava a um beco sem saída e a frustração só aumentava. Mas Caio não podia desistir. Ele sabia que essa era a única maneira de trazer um encerramento àquela história, tanto para ele quanto para Larissa. Foi então que, durante uma tarde chuvosa, enquanto revisava antigos arquivos da polícia, Caio encontrou algo que lhe chamou a atenção. Um relatório de uma mulher com o nome de Isabela havia aparecido em um hospital na cidade vizinha, cerca de 11 anos atrás, por complicações no parto. Ao analisar mais profundamente o caso, Caio descobriu que a mulher havia deixado o hospital sem deixar endereço, mas o detalhe que mais lhe chamou a atenção foi que o nome da criança não foi registrado na época. O coração de Caio disparou. Seria possível que Isabela tivesse dado à luz a Larissa e logo depois a abandonado? As datas e circunstâncias batiam. Ele decidiu ir pessoalmente até o hospital buscando mais informações. Ao chegar, o hospital tinha poucos registros daquela época.
mas uma enfermeira idosa lembrou-se vagamente de uma mulher jovem e assustada que havia aparecido sozinha no meio da noite, afirmando que estava prestes a dar à luz. A enfermeira não tinha muitos detalhes, mas contou que Isabela parecia desesperada e que, depois do parto, ficou apenas algumas horas no hospital antes de desaparecer. Essa informação confirmou o que Caio temia. Isabela, por razões ainda desconhecidas, havia deixado Larissa para trás. Agora, mais do que nunca, Caio sabia que precisava encontrá-la e confrontá-la. Mas havia uma dúvida que não o deixava em paz. Por que Isabela nunca procurou por Larissa? E por que ela havia escolhido abandoná-la? Enquanto isso, Larissa, apesar de sua aparente tranquilidade, continuava refletindo sobre tudo o que havia descoberto. Ela começou a fazer perguntas mais profundas sobre Isabela, demonstrando uma curiosidade crescente sobre a mulher que a havia trazido ao mundo, mas também abandonado. Caio, por sua vez, temia o dia em que Larissa poderia querer encontrar sua mãe biológica. Como ele poderia lidar com isso? E o que aconteceria quando ela descobrisse a verdade completa? As investigações de Caio finalmente o levaram a um endereço antigo onde Isabela havia morado por um curto período após o término do relacionamento com ele. Era um bairro modesto e o prédio estava visivelmente desgastado. Ele não tinha certeza se encontraria algo útil ali, mas precisava tentar. Ao bater na porta do antigo apartamento de Isabela, uma mulher idosa atendeu. Ela confirmou que Isabela havia morado lá brevemente, mas também contou que ela havia partido de repente, deixando a maioria de seus pertences para trás. A idosa mencionou que, na época, Isabela parecia muito aflita, mas não deu mais detalhes. Porém, enquanto vasculhava as poucas informações que tinha, Caio encontrou uma carta antiga que a idosa havia guardado. Era endereçada a ele, escrita por Isabela logo depois de Larissa nascer. A carta, que nunca chegou às suas mãos, revelava segredos que Caio jamais poderia imaginar. Isabela explicava que estava grávida quando eles terminaram, mas que não sabia como contar, pois havia descoberto algo devastador. Larissa não era filha dele. O que você acha que Caio vai descobrir sobre Isabela? Você acredita que ela teve motivos para agir como agiu? E Larissa, como lidará com toda essa verdade? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.